do Além, fascículo 7. Comunicações mediúnicas. Adelaide Augusta Câmara, Aura Celeste. Rio de Janeiro, 1931. Adelaide Augusta Câmara foi uma das mais devotadas figuras femininas do espiritismo no Brasil, bem conhecida pelo seu pseudônimo de Aura Celeste. Encarnou na cidade de Natal, estado do Rio Grande do Norte, em 11 de janeiro de 1874, e desencarnou na cidade do Rio de Janeiro, em 24 de outubro de 1944. Aura Celeste veio para a antiga capital federal em janeiro de 1896, graças ao auxílio de alguns militantes do protestantismo, a cuja religião pertencia, os quais lhe propiciaram a oportunidade de lecionar no Colégio Raul Williams, o que fez com muita proficiência, durante algum tempo, até que organizou em sua própria residência, um curso primário, onde muitos homens ilustres do meio político e social brasileiro aprenderam com ela as primeiras letras. Foi nesse período de sua vida, no ano de 1898, que começou a sentir as primeiras manifestações de suas faculdades mediúnicas. Nessa época, o grande Bezerra de Menezes dirigia os destinos da Federação Espírita Brasileira, revestido daquela auréola de prestígio e de respeito que crentes e descrentes lhe davam, e o espiritismo era o assunto de todas as conversas, não só pelos fenômenos e curas mediúnicas, como pela propaganda falada, pelos livros e pela imprensa. Sob a sábia orientação de Bezerra de Menezes começou a sua notável carreira mediúnica como psicógrafa, no Centro Espírita Ismael. O grande apóstolo do espiritismo brasileiro, pela sua conhecida clarividência, prognosticou, certa vez, que Adelaide Câmara, com as prodigiosas faculdades de que era dotada, um dia assombraria crentes e descrentes. E essa profecia de Bezerra não se fez esperar, pois em breve Adelaide Câmara, como médium auditiva, começou a trabalhar na propagação da doutrina, fazendo conferências e receitando, com tal acerto e exatidão, que o seu nome se irradiou por todo o país. Com a desencarnação do inovidável mestre, Dr. Bezerra de Menezes, em 1900, Adelaide Câmara aproximou-se do grande ceareiro que foi Inácio Bittencourt e, nas sessões do Círculo Espírita Caritas, passou a emprestar o seu concurso magnífico como médium e como propagandista de primeira grandeza. Contraindo núpcias em 1906, os afazeres do lar, e a educação dos filhos mais tarde, obrigaram-na a afastar-se da propaganda ativa nos centros, mas, nem por isso, ficou inativa. Nas horas de lazer, entrava em confabulação com os guias espirituais, e pôde receber e produzir páginas admiráveis, que foram dadas à publicidade na obra do Além, em 21 fascículos, e no livro Orvalho do Céu. Foi aí que adotou o pseudônimo de Aura Celeste, nome com que ficou conhecida no Brasil inteiro. Em 1920, retorna à tribuna e os trabalhos mediúnicos, com tal vigor e entusiasmo, que o seu organismo de compleição franzina ressentiu-se um pouco, mas, nem por isso, deixou ela de cumprir com seus deveres. O Dr. Joaquim Murtinho era o médico espiritual que, por seu intermédio, começou a trabalhar na cura dos enfermos e necessitados, diagnosticando e curando a todos quantos lhe batiam à porta, desenvolvendo-lhe, espontaneamente, diversas faculdades mediúnicas nesse período. Além das mediunidades de incorporação, audição, vidência, psicográfica, curadora, intuitiva, possuía Adelaide Câmara, ainda, a extraordinária faculdade da bilocação. Muitas curas operou em diferentes lugares do Brasil, a eles se transportando em desdobramento fluídico, sendo visível em seu corpo perispirítico, como aconteceu em Juiz de Fora e Corumbá, provadamente constatado, por enfermos que, sob os seus cuidados, a viram aplicar-lhes passes. Poetisa, conferencista, contista, e educadora sobretudo, deixou excelentes obras litero-doutrinárias, em prosa e verso,
assinando geralmente com seu pseudônimo. É assim que deu a público vozes de alma, versos, sentimentais, versos, aspectos da alma, contos, palavras espíritas, palestras, rumo à verdade e luz do alto. Espaços em revistas e jornais espíritas, há muitas poesias e artigos doutrinários de sua autoria. O grande jornalista e literato Leal de Souza referiu-se a Adelaide Câmara como a grande musa moderna, a musa espiritualista. Em 1924, teve as suas vistas voltadas para o campo da assistência às crianças órfãs e à velhice desamparada. Centralizou todos os seus esforços no propósito de materializar esse antigo anseio de sua alma. Pouco, entretanto, pôde fazer em quase 3 anos de lutas. Aconteceu, então, que um confrade, João Carlos de Carvalho, estava angariando donativos e meios para a fundação de uma instituição dessa natureza, e, um dia, faz-lhe entrega da lista de donativos a fim de que Adelaide Câmara arranjasse novos óbolos para tão humanitário fim. Dias depois, João Carvalho desencarna, e ela fica de posse da lista e do dinheiro arrecadado. Passados alguns meses, o Sr. Lopes, proprietário da Casa Lopes, que andava estudando a doutrina, mostrou-se interessado na organização de uma instituição de amparo e assistência aos órfãos e Adelaide lhe informa possuir uma lista com alguns donativos para esse fim. A ideia foi recebida com entusiasmo e logo concretizada. Alugaram uma casa em Botafogo e aí foi instalado, no dia 13 de março de 1927, o Asilo Espírita João Evangelista, sendo ela sua primeira diretora. Compareceu a essa festiva inauguração o Dr. Guilom Ribeiro, então segundo secretário da Federação Espírita Brasileira e representante desta naquela solenidade. Adelaide Câmara, em breves palavras, exprimiu o júbilo de sua alma, afirmando realizado o ideal de toda a sua existência, ser mãe de órfãos, graça do céu que não o trocaria por todo o ouro e todas as grandezas do mundo. Dedicou, daí por diante, todo o seu tempo a essa grandiosa obra de caridade, emprestando-lhe as luzes do seu saber e de sua bondade até o dia em que serenamente entregou a alma a Deus. Com extremosa dedicação, trabalhou a hora celeste em várias sociedades espíritas beneficentes da cidade do Rio de Janeiro, dando a todas elas o melhor de suas energias e de sua inteligência. No Asilo Espírita João Evangelista, porém, foi onde realizou sua tarefa máxima, não só como competente educadora, mas também como hábil orientadora de inumeráveis jovens que ali receberam, como ainda recebem, instrução intelectual e educação moral. A vida e a obra de Adelaide Câmara foram uma escada de luz, uma afirmação de fé e humildade, e um perene testemunho de amor. Era grande educadora que ensinava educando e educava ensinando, pelo exemplo. Médium sem vaidades, sincera e de honestidade a toda prova, praticava a mediunidade como verdadeiro sacerdócio. Dotada de sólida cultura teria, se quisesse, conquistado fama no mundo das letras. Poetisa de vastos recursos, oradora convincente e natural, senhora de estilo vigoroso e de fulgurante imaginação, tudo deu e tudo fez, com o cabedal que possuía, para o bom nome e o engrandecimento da doutrina espírita. O Asilo Espírita João Evangelista, no Rio de Janeiro, aí está ainda, em sede própria, atestando a obra e o devotamento à causa do bem daquela nobre mulher que se chamou Adelaide Augusta Câmara. Do Além. Eis o 7º fascículo do Além da série mediúnica recebida por Aura Celeste e graciosamente dada à publicidade. Contém ele, como os que lhe precederam, comunicações de alto valor instrutivo, moral e religioso, que constituem um verdadeiro patrimônio espiritual para os crentes em espiritismo, que não ambicionando glórias da terra, preparam para os seus espíritos aqueles tesouros que a traça não rói nem a ferrugem consome. Devemos assinalar que este fascículo deve a sua publicidade, como o sexto, que, em 1931 vos foi entregue,
A generosidade do mesmo crente espírita que nessa valiosa obra empregou seus recursos próprios, tal o seu amor à propaganda das verdades eternas. Apanhadas por taquigrafia em sessões públicas do Asilo Espírita João Evangelista, representam elas um esforço em benefício dos que não tiveram ocasião de as ouvir quando proferidas pelos Espíritos. Muitas outras aqui não se encontram, por não terem podido ser apanhadas por taquigrafia. Recebei esta coleção com amor e zelo com que tendes recebido todas as anteriores e dai como nós graças a Deus pela sua grande misericórdia e infinito amor, e nós sentiremos recompensados. Rio de Janeiro, 1932. Acamar Editor. A Missão da Terra. Bendito e louvado seja o santo nome do Senhor. Que a paz suave e doce do Imaculado Cordeiro de Deus esteja em vossas almas, tonificando-as para lhes dar aquela tranquilidade que só o bem produz, inspirando-as para a realização das grandes obras, acalentando-as para suportar as grandes dores da vida material. Sim, meus caros irmãos, as grandes dores. A Terra é um caminho de provas e expiações e ao mesmo tempo a escola profissional do espírito. Aqui é que se elaboram os grandes planos, que as mentalidades superiores inspiram aos homens. É aqui que se realizam as obras para as quais o espírito foi determinado a vir. É aqui o grande laboratório em que se purificam os espíritos da lama apodrecida do pecado anterior. Abençoada seja a Terra, cuja missão tão elevada, tão nobre, não é compreendida pelo homem. Muitos a consideram um degredo, um exílio, um lugar de tormentos. Assim não é a Terra, é o lugar em que a alma vem se purificar pela prova e pela dor a fim de que possa burilar o seu caráter, tornando-se mais límpida, mais aperfeiçoada, mais aproximada do bem. A Terra é a escola onde o espírito aprende a experiência da vida. A Terra ensina ao homem a suportar os defeitos dos seus irmãos porque vendo nele o pecado, olha também para si ver também as suas culpas. Ninguém é perfeito. Todas as criaturas são portadoras de um passado que a caridade benevolente do Senhor encobre aos seus olhos. Todas são portadoras de grandes responsabilidades que não souberam realizar no passado e a Terra lhes oferece campo vasto para essas realizações, para essas expiações, para essas purificações. Abençoada seja a Terra, que saiu das mãos de Deus como saíram os outros planetas, tendo uma tarefa a desempenhar, e vós peregrinos que sois nesse planeta abençoado por Deus, compreendei que a Terra vos proporciona os meios de reabilitação, quer pelo trabalho, quer pela dor, quer pelo sacrifício, quer pelo amor. Amai-vos uns aos outros. Meus queridos amigos, purificai-vos nas grandes dores e exercitai-vos no trabalho do Senhor, é o voto sincero do vosso amigo, que procura encaminhar-vos sempre pela vereda que julga a segura e acertada, porque é a vereda da justiça, da verdade, da liberdade e do amor. Paz convosco. Tiago. Considerações sobre os Evangelhos. Paz divina do Senhor seja convosco. Meus amigos e meus irmãos, a palavra dos Evangelhos tem sido objetivo de muitas pregações, de muitas preleções, de muitos estudos atentos e, quem assim procede, procede com critério. Ainda o homem não tirou da profundeza do Evangelho toda a ciência de que o seu espírito necessita. Todo o estudo feito sobre a palavra de Jesus nos Evangelhos serve para a evolução da criatura humana, serve à evolução do espírito e nunca o comentário dá o suficiente para o esclarecimento completo das passagens benditas dos Evangelhos de Jesus. E o Mestre, caridoso e bom, ao terminar a sua peregrinação terrena, ainda disse: muitas coisas mais vos tenho a dizer e não o faço agora porque vós não as podeis suportar. Parte da ciência ficou inscrita na letra do Evangelho. Tudo mais quanto Jesus podia dizer não foi possível naquela época por falta de compreensão dos seus ouvintes. Os seus apóstolos dedicados, amigos, incansáveis seguidores do Mestre eram fracos, pouco cultos e não podiam absorver toda a essência do cristianismo em tão curto espaço de tempo.
Jesus contava com o espaço infinito e a eterna duração do tempo para amadurecer o fruto que semeara na terra. Efetivamente, quantos daquela época que aprenderam na palavra divina os primeiros passos na doutrina e na virtude, voltaram à terra para dar um testemunho solene daquilo que aprenderam dos lábios do Divino Mestre? Quantos daquela época que, ouvindo a palavra santa de Jesus, não se converteram? Quantos lhe atiraram apodos, injúrias, voltaram à terra para dar um testemunho solene pelo derramamento do seu próprio sangue nos anfiteatros de Roma? Quantos viram naquele tempo com os olhos fechados para a luz da terra e abertos para a luz do céu? Quantos semearam maldições naquela época e voltaram para semear de flores o caminho dos pobres, dos mendigos, dos infelizes? Quantos que naquela época ajudaram a coroação de espinhos, ajudaram o flagício, ajudaram a crucificação, voltaram para o martírio, para o sofrimento, para a dor, resgatando assim aquelas culpas do passado? Meus amigos, o grande mistério da reencarnação da alma é a chave do espiritismo cristão. Se não houveram as vindas e revindas do espírito à terra, como resgatar as culpas? Como redimir um passado ingrato, criminoso, hediondo? Se não houvesse a reencarnação das almas, como poderia o criminoso, o pérfido Herodes, transformar-se na figura sublimada e límpida de um Vicente de Paulo? Se não houvesse a reencarnação, como poderia a pobre Magdalena fruir o gozo celestial de Teresa de Jesus? O grande mistério da reencarnação. O fruto que se espera nem sempre é colhido na mesma época. É preciso que a sementeira seja lançada e ter paciência o cultivador pelo fruto que possa vir. Eis porque vos aconselho a esperar sempre. Nunca desanimeis o pecador. Não há almas perdidas, todas elas aspiram à felicidade que o Divino Mestre prometeu, porque lhe disse: haverá um só rebanho e um só pastor. Mas, onde Senhor Deus, na terra? Aqui neste vale de lágrimas, na terra onde os interesses subalternos se chocam todos os dias, onde a impressão é de que o vício ganha terreno e que a virtude se sufoca, aqui, Senhor. Meus amigos, a verdade é, haverá um só rebanho e um só pastor. Por conseguinte, esperemos o fruto. Se ele não vier nesta vida, certamente virá em outra. Mas a palavra do Cristo não pode voltar atrás. Assim, as vossas preces, meus amigos, fazem jus todos aqueles quantos se acham afastados da vinha do Senhor, todos quantos pregam esse cristianismo falso de que o mundo faz ostentação porque brilha como brilha tudo quanto é falso, brilho que não resiste ao verdadeiro brilho da virtude, da verdadeira fé, da verdadeira crença. Meus amigos e meus irmãos, orai por eles, não os odieis. São pobres cegos que não querem ver a luz, são surdos porque não querem ouvir e os seus lábios falam muitas vezes verdades para os outros que para eles são verdadeiras mentiras. Aquilo que o pobre aceita como um testemunho de fé e de felicidade é, quantas vezes, um testemunho de hipocrisia, de falsidade. Porque quem pode ler a Escritura Sagrada no seu próprio original apanha e colhe a verdadeira inspiração que ditou aquelas palavras. Por conseguinte não pode haver ignorância. O que há é o desejo de cobrir com uma peneira a sua em seu apogeu. Inútil esforço. A verdade há de triunfar sempre. Jesus do alto da sua glória continua com a mesma caridade com que viveu entre os homens, perdoando sempre, mas oferecendo também os meios de arrependimento e compreendendo a humanidade ignorante. Jesus que o homem aponta como o ser mais evoluído do universo, Jesus, que é apontado como Mestre, na verdade deve ser pregado com o Divino Mestre, o Mestre Divino, o Filho de Deus. Enquanto a humanidade pecadora não compreender o mandato de Jesus, não poderá dar de si o fruto que ele espera. É árvore mal adubada, é árvore cuja seiva é fraca, é árvore cuja sombra é perigoso abrigo. O fruto que se espera do cristianismo é o fruto que Jesus pregou, cuja semente partiu de seus lábios e se espalhou pela terra inteira, é fruto que todos vós podeis dar, é fruto que se traduz em justiça, é fruto que se traduz em lealdade,
em caridade, em misericórdia e paz. De indivíduo para indivíduo, entre os povos da criação a maledicência fruto que não é são, porque não é doce, e contém o amargo, o veneno da ingratidão profunda, que o homem demonstra a cada passo. E vós, meus caros amigos, que vos habituastes a consultar a palavra do espaço, para vós como para os vossos amigos direi mais uma vez, sede verdadeiros, a ninguém calumnieis e não vos façais aqui de maledicentes, que podeis ter consequências desagradáveis não somente para os vossos dias terrenos, mas para a felicidade dos vossos espíritos. Sedes fiéis, sede limpos de coração, não enveneneis os vossos espíritos com a maldade que campeia lá fora, tendo os vossos corações isentos de pecado e os vossos lábios traduzirão aquilo que o vosso coração sente, porque Jesus também o disse, da abundância do coração fala a boca. Quem se entretém a pensar mal e julgar mal, quem goza em ouvir a maledicência, não pode ter dentro do seu coração aquela humildade serena e doce que é o apanágio do verdadeiro crente. Por conseguinte, meus amigos, sede amigos uns dos outros, sede verdadeiros espíritas, cordiais de fato, leais, sinceros, e para longe de vós toda a bajulação, toda a mentira, toda a maledicência, porque tais vícios são contrários ao espírito cristão e Jesus ama os humildes, aos mansos, aos pacíficos, aos seus verdadeiros adoradores que são todos quantos executam a palavra de Deus. Paz do manso Cordeiro de Deus seja sobre vós e que a paz de Jesus alimente as vossas almas para o conforto e o progresso dos vossos espíritos. Que assim seja. Teresa. Mediunidade. É chegada a hora do vosso estudo, amados irmãos meus, é chegada a hora de procurardes adiantar alguma coisa na doutrina espírita, acrescentando aos vossos sentimentos de caridade cristã, mas uma parcela do amor de Deus, da religião. Meus amados amigos, é chegada a hora de vos abeberardes das palavras do Divino Mestre em seu Evangelho, palavras que dulcificam, palavras que ilustram o pensamento, palavras que espiritualizam o indivíduo. É chegada a hora em que os vossos corações e os vossos espíritos se venham a beberar dos conhecimentos trazidos outrora pelo Divino Mestre, exemplificados e elucidados pelo Consolador prometido. O mundo geme lá fora, em dor, o mundo se agita em perturbações e o mundo padece em sua ignorância, o mundo se mortifica em busca do que é perecível, desprezando o que é belo e duradouro. Assim, meus caros amigos, por que se mortifica o mundo? Porque tem em suas mãos, em sua frente, a candeia luminosa que lhe pode guiar os passos e prefere caminhar na escuridão. O mundo desconhece porque não quer ver, o mundo ignora porque não quer compreender, o mundo detesta aquilo que não conhece, dando opinião sobre assunto de que não entende, repelindo as sugestões daqueles que, embora não sejam mestres, são conselheiros prudentes, avisados e que o desejam encaminhá-lo pela rota da virtude, da ciência e do dever. Se o mundo quisesse enxergar, veria, porque, clara como a luz meridiana é a luz que o Espiritismo lança em nossas vistas. Se o mundo quisesse ouvir, ouviria, porque, retumbante como um clarim, é a voz do Espiritismo a pregoar as verdades eternas. Se o mundo quisesse compreender, compreenderia, porque clara e límpida é a ilustração que o Espiritismo lhe fornece, como um maná que ora cai dos céus. Mas o mundo é faminto e só aceita o pão material, o mundo é pobre porque só trabalha pela riqueza perecível, o mundo é ignorante e só se aperfeiçoa na ciência do mal, o mundo é sedento e só procura mitigar a sede com essas vaidades narcotizadoras e envenenadoras do seu sangue e da sua alma, e assim, pobre do mundo, vai caminhando ao léu da sorte, sem amparo, sem firmeza, apoiando-se, apenas, no orgulho balofo das suas competições egoísticas. A vós, punhado de crentes, a vós que vos reunis modesta e humildemente procurando colher ensinamentos que venham esclarecer o vosso entendimento, e ajudar-vos nessa campanha contra o mal, a vós, bem-intencionados, um apelo, um voto,
uma solicitação, um desejo expresso e é o seguinte: é certo que entre vós não há mestres, mas é certo, também, que aqueles que estudam um pouco mais do que vós têm alguma coisa para vos dar. Guardai, pois, de memória, os ensinamentos profundos de Espiritismo e não sejais como certos incautos que, longe de procurarem ilustrar o entendimento, procuram desenvolver em si faculdades que, muitas vezes, não existem, na esperança louca de produzir aquilo que todos os mais produziram. A faculdade mediúnica, meus amigos, não pode ser desenvolvida pelo homem. A faculdade mediúnica existe em estado latente no indivíduo, na mulher ou no homem, não há exceção. E, quando essa faculdade tem de ser desenvolvida, tem que produzir frutos são. O guia espiritual sabe bem como encaminha um neófito ao ponto onde deve manifestar a sua faculdade, em pleno desenvolvimento. Se as criaturas humanas tivessem a preocupação de aprenderem, de assimilarem e não o desejo único de se exibirem por via mediúnica, outro seria o fruto de espiritismo. Mas, que vemos nós? Almas em início da vida, sem compreenderem o que é espiritismo, sem conhecerem o ABC da eternidade, sem preparo para responder a uma questão que se lhes possa fazer, com a preocupação única de receber, de receber, de receber. E nós retorquimos a essas criaturas: por que não produzis? Por que não meditais sobre os ensinamentos do Cristo? Por que não procurais dar à vossa vida diária a orientação que os mestres do espaço vos dão? Por que não vos esqueceis das vossas personalidades, como outros fazem, para que possam ser ocupados por espíritos luminosos? Meus amigos, um exemplo, uma casa. Nela mora uma família que lhe ocupa todos os cômodos. Como pode um outro proprietário instalar-se nesta casa? É claro que não. Como é possível realizar-se a moradia de um, se o outro ainda não saiu? Assim, é preciso que o vosso espírito tenha renúncia de si mesmo, para que o vosso aparelho possa se prestar a outro espírito. Notar que os melhores médiuns são aqueles que se identificam com o espírito de tal forma, que tomam todos os seus gestos, todas as suas atitudes, toda a tonalidade das suas palavras, toda a expressão própria do seu caráter. Para isso, meus amigos, o espírito de renúncia. É preciso que, no momento em que o espírito se aproxima para dar a sua comunicação, o sentimento completo de abandono se estabeleça da parte do médium e que este se esqueça de si mesmo, da sua própria personalidade, de qualquer coisa na vida, de tudo enfim e se afaste por completo, para que o espírito possa dar o seu testemunho. E depois, meus caros amigos, e depois outra circunstância esta de altíssimo valor: o estado moral da consciência do médium. Quantos casos deploráveis de mediunidade completamente variáveis e que, de um momento para outro, se esvaem de todo. Por quê? Porque o médium pensou em si, pensou no que produziu, pensou no brilhantismo que fez, enfim, esqueceu o espírito para pensar em si. E tantos outros que, estando com o pé na linha do dever, de um momento para outro tudo esquecem e querem produzir e dar recebimento a espíritos, quando o seu próprio moral não está perfeito. Assim sendo, poderão receber espíritos de iguais, mas jamais espíritos de certa elevação. É um estudo que estamos fazendo e por isso devo ser explícito, devo ser claro, devo falar de forma que se entenda. É preciso que compreendais, meus caros amigos, que Deus se aproxime de vós e tereis bons assistentes nos vossos passes e bons espíritos nas vossas sessões, mas tudo depende exclusivamente da vossa maneira de ser. Começai o vosso estudo, preparai o vosso espírito e que Deus vos ilumine e vos faça compreender as sábias lições de Espiritismo, retiradas do Evangelho de Jesus. E nessa paz começai o vosso estudo. Neri. Fluido santo da caridade. Meus amigos e meus irmãos, o fluido santo da caridade que vem do Divino Mestre. A caridade, a virtude excelsa, a virtude por excelência, aquela que ultrapassou o limite de todas as virtudes,
Porque todas apontam para Deus, mas ela nasceu no coração de Deus. A fé encaminha o homem para a divindade. A esperança aponta os dias em que viverá feliz, mas a caridade parte do íntimo da divindade e de lá é que se irradia sobre o ser humano, sobre o ser espiritual. Profunda excelência da caridade. O fluido salutar partido do coração do Divino Mestre para reanimar a criatura humana, para saturá-la de amor, para confortá-la, para ampará-la, soerguê-la, elevá-la até a altura do verdadeiro Filho de Deus. Caridade, suprema virtude. Caridade, símbolo do cristianismo. Caridade, essência pura do verdadeiro amor. Ó virtude excelsa por excelência. Ó virtude grandiosa. Sem ti, como viver neste mundo, cheio de ingratidão e misérias? Sem ti, como suportar o infortúnio das provas, a dureza dos sofrimentos? Sem ti, como poderia haver felicidade completa? E sem ti não poderia haver alívio para a dor. Sem ti não poderia haver consolo para as agruras terríveis dos corações desolados. Ó caridade! Caridade santa e pura! Tu és a personificação perfeita do Cristo, o Filho de Deus. Vem habitar no coração humano. Vem, não demores. Vem, num sopro sutil e delicado, revolver o coração dos homens, fazendo-os palpitarem, vibrarem de sacrossanto amor. Vem, caridade bendita. Vem estabelecer o teu tabernáculo na altura das consciências humanas, porque se tu fazes morada no espírito do homem, tudo quanto é mal desaparece. De fera estúpida, selvagem, se transformará em pomba delicada e sutil. Vem, caridade excelsa. Não tardes. Vem reviver as consciências, os corações que outrora pulsaram como corações de mães. Vem, para trazer o perdão às almas sofredoras, que gemem por eles. Vem, para arrancar do vício as criaturas do que lá foram lançadas pela maldade humana. Vem, para abrir as portas dos presídios e soltar os inocentes que gemem de dor. Vem, para que os edifícios chamados asilos, recolhimentos, onde a caridade cristã pontifica, sejam realmente envolvidos no manto estelar da caridade bendita de Jesus. Vem. Não tardes. O mundo se convulsiona. O mundo é ingrato consigo mesmo, o mundo vê morrer a fome e é indiferente a essa miséria. O mundo vê cair a lágrima e a esta lágrima volta as costas. O mundo vê sem piedade a tortura das virgens, dos corações puros e é indiferente para todas essas amarguras. Vem, caridade de Jesus. Caridade infinita, abençoada e pura. Filha dileta do amor de Deus. Vem. Habita o coração do homem, para que ele se mova em favor do pobre. Habita o coração da mulher, para que saiba ser mãe dos seus próprios filhos, para que não rejeite o fruto das suas entranhas, para que não espezinhe o espírito que Deus mandou para o seu lar, para que não calque aos pés o privilégio mais sacrossanto da mulher, em troca da vaidade louca do mundo, que nada tem de proveitoso para lhe dar. Vem, caridade sem par. Caridade de Jesus. Eleita do Senhor. Estende o teu manto azul e branco sobre toda esta assistência, para que, nas proximidades do Natal, no grandioso evento que se vai comemorar, possa cada coração pulsar, movido, guiado por ti, iluminado por ti, e bendita sejas tu que sabes das pedras levantar corações humanos, como do lodo fazes nascer verdadeiros lírios, da desventura renascer a felicidade, e, assim, abençoada que tu és por Deus, abençoada serás, também, pelos homens, porque eles compreenderão enfim que a fé é da terra e eleva o homem para o céu, que a esperança nasce da terra e encaminha o homem para o céu, mas que tu nasces, efetivamente, no coração do infinito, porque é o coração do próprio Deus. Tu tens raízes profundas no peito de Jesus, virtude excelsa, a mais bela virtude. Abençoada sejas tu, pelo bem que fazes, pelo consolo que derramas, pelo conforto que inspiras, pela tranquilidade que incutes no coração das criaturas bem-intencionadas. Bendita sejas tu, caridade sem par.
caridade bendita, caridade do próprio Deus. Louvado seja para todos sempre o sacratíssimo nome do Senhor Jesus. Em todo lar cristão, na hora sorridente do Natal que se aproxima, possa ser hasteada, em plena luz do dia, a bandeira sacrossanta e pura da caridade divina, virtude excelsa, nascida pela influência bendita do coração de Jesus. Paz seja concedida a todos os homens na terra e louvada seja para todos sempre a virtude excelsa da caridade cristã. Isaura. Equilíbrio. Irmãos amados e prezados companheiros de sempre, eu vos saúdo e vos desejo paz, luz e caridade cristã. Meus amigos, o trabalho espírita continua cada vez mais intenso, entre nós, os do outro plano da vida e entre vós, os habitantes do planeta. O trabalho espírita, cada vez mais intenso, requer de todo homem cristão atividade positiva, vontade enérgica, resolução inabalável, coração propenso ao bem. São estes predicados essenciais à boa marcha e ao progresso da doutrina que abraçastes, que eu também abracei. Ser espírito unicamente para esperar os fluidos benditos do alto, fazer jus às preces caridosas dos nossos irmãos, receber em prece as influências espirituais dos bons guias, é cômodo, é bom, é satisfatório, mas nem sempre é produtivo. Espiritismo tem as duas faces bem distintas, a face, em que o homem para com o fim de receber, a face em que o homem fica em prece, imobilizado, a esperar as bênçãos celestiais, imprescindíveis para o conforto da sua alma, como para o progresso do seu espírito, e a outra face, que é a do trabalho produtivo, que a criatura humana pode desenvolver. Um trabalho compensa o outro. Digno é o obreiro do seu salário. Por conseguinte, o braço ativo, que o dia inteiro trabalha, a mente que não se fatiga em coordenar planos que a energia física realiza, fazem jus, braço, mente, ao fluido celestial que possa vir para o descanso indispensável à natureza humana. Nem devemos estar a vida inteira em contemplação, estáticos, a esperar que venham as maiores bênçãos, sem nós as procurarmos, e nem tampouco devemos entregar a um trabalho ativo, sem dar uma prova de comunhão espiritual ao nosso próprio espírito. Uma e outra coisa aliadas, produzem o equilíbrio. O homem, ordinariamente, não é temperante e, ou se lança passivamente ao campo da meditação, recolhido, separado, a meditar, a orar, a permanecer em prece, a esperar a graça do céu, sem cogitar das atividades obrigatórias do seu estado de humano, ou então recai no extremo contrário, absorve energias para a manutenção do corpo e descura a parte espiritual do ser, como se ele fosse unicamente matéria e nada em si houvesse de espírito. Ambos não estão direitos. O certo, o correto é aquele que tem horas dedicadas ao esforço material, como tem horas dedicadas ao consolo espiritual, esse bálsamo tranquilizador da sofreguidão em que vive o espírito, por estas coisas diárias que afadigam, que perturbam e até tornam doentes as pessoas. Para vós, crentes espíritas, o estudo da doutrina é uma necessidade, a prece um alimento, mas a atividade não é por isso menos necessária. O trabalho espírita requer energia, constância, dedicação, perseverança e, por conseguinte, esforço. Caminhai dentro desta lei, deste plano que acabo de traçar diante de vós, caminhai, não pelos atalhos, mas pela linha reta do cumprimento do dever e tende, também, horas de meditação, horas de prece, de conforto espiritual. Esta é a norma melhor de se trabalhar. Para isso dividiu o próprio homem o tempo, fazendo aquilo que se chama o relógio. Para isso estão as horas constantemente a passar diante dos vossos olhos. É uma questão de saber aproveitá-las. Cada minuto que se deixa passar não volta mais. É certo que o tempo é eternidade, mas isso quando se fala de espírito, porque para o espírito o tempo é o tempo, mas para o homem o tempo é restrito e cada hora que se passa não volta mais, porque tempo perdido é tempo gasto em vão. Vamos andando,
Vamos trabalhando, vamos produzindo, vamos executando e vamos então, esperando, também, o auxílio do alto. São conselhos, são palestras e com alguma coisa se há de encher o tempo. Para dizer banalidades não valeria a pena vir até aqui. Por conseguinte, disse o que pensava, cerrei convosco. Spinola. Mais um espírito amigo. Paz, meus amados amigos e meus prezadíssimos irmãos. Paz, o melhor dom que Deus tem concedido à humanidade. Paz, que venha de Jesus, que tranquilize os corações, que faça reinar a harmonia entre todos os filhos de Deus. Paz, paz que se transforma em verdadeira felicidade, reformando as vidas, purificando os caracteres e enchendo o coração verdadeiramente crente de sabedoria, daqueles que compreendem apenas com o cérebro, mas que não sabem transplantar o coração à altura dessa mesma sabedoria. Paz, que enche os corações de verdadeiro amor. Meus amigos, eu vos visito hoje, nesta casa, e vos falo pela primeira vez. Não que não me fosse permitido fazê-lo antes, mas porque sedento de tudo quanto me podia melhor ilustrar e inspirar, fui ficando sempre, para o último lugar, e ficaria ainda hoje pacientemente esperando a minha vez, se não tivesse esse impulso brando de caridade que me impelisse para a frente dizendo-me que era chegada a minha vez. Assim, vos falo um instante nesta casa, casa feita de amor, de perseverança, de boa vontade, de inteligência e fé. Casa em que espíritos verdadeiramente cristãos têm levantado a sua voz para vos edificar, casa em que os espíritos luminosos têm espargido a sua luz, casa em que o espírito bondoso do vosso protetor tem aberto as suas asas protetoras, para amparar e agasalhar a todos, casa por mim muito amada por mais de um motivo, em primeiro lugar porque, sendo um templo de caridade cristã, nele vejo o ideal do cristianismo realizado, casa que me toca muito de perto o coração, porque influências benditas do além trouxeram para o seio aquela que me deu o ser. E hoje, que tenho a dita de haver cercada de toda essa falange infantil, inocente, que busca amparo, proteção, carinho e necessita, realmente, como aqui foi dito, de uma alma cristã para as encaminhar, eu sinto alegria dentro do meu ser, por ver que, afinal, por um desígnio da providência, após tantas dificuldades, afinal de contas, coube-lhe a vez de vir auxiliar os trabalhadores do Senhor. Para vós outros, que não me conheceis, sou o espírito de alguém que, realmente, tem desejo de vos servir, tem desejo de fazer algum bem, mas que não é, talvez muito simpático ao vosso coração, mas há um coração que sente meu falar, há um coração que me conhece através das minhas frases, há um coração que se alegra, porque tem esperado sempre a minha vez, mas tem sabido esperar em silêncio, sem manifestar a quem quer que fosse essa vontade, para não parecer uma sugestão, tem esperado resignado e dócil que a vontade do Senhor se manifestasse. Chegou finalmente o dia. E se antes não chegou foi porque, como já expliquei, eu também queria ouvir os outros espíritos bem mais instruídos, bem mais esclarecidos, prontos a darem as suas luzes para iluminar os vossos sentimentos, enquanto que eu só vos posso trazer o afeto, a minha solidariedade, a certeza de que a mão de Deus foi tão bondosa, que a caridade de Jesus foi tão completa, que me colocou no seio dessa falange luminosa que cresce dia a dia, que cada vez mais se avoluma, que cada vez mais se torna compacta, nem por isso menos luminosa, para proteger, como uma couraça, a espiritualidade desta casa. Sim, faço parte desse grupo de moças encantadoras, belas, luminosas, devotadas ao bem, felizes na bem-aventurança de sua vida espiritual, satisfeitas com a cooperação das moças da terra, contentes de verem o crescimento material e espiritual das pequenas asiladas desta casa. Sim, o jardim progride, floresce, aumenta-se dia a dia e no semblante das crianças se vê estampada a alegria do além. Muitos se admiram porque todas parecem viver felizes, mas como não, se a felicidade parte de lá,
Se eles as guardam, as protegem e refletem-lhes as luzes de que elas são possuídas. É por isso que são alegres, porque se sentem amparadas, cercadas desse mundo de protetores, e guarde-as Deus das maiores desventuradas, que são aquelas que a terra dá. E quando chegar o instante da prova, que tenham coragem suficiente para poder suportá-la, porque, minhas filhas, os dias na terra correm serenos e felizes, muitas vezes, até o despontar da primeira lágrima, porque essa, indubitavelmente, sempre vem, e, quando vos roçar pela face, lembrai-vos das minhas palavras, não desfaleçais. Coragem, coragem sempre, porque o mundo só dá decepção, o mundo só dá amargura, os prazeres da terra são efêmeros, a verdadeira vida, a verdadeira felicidade é lá. Eu também passei na terra e não há muito tempo, eu também tive os dias, aqui, felizes e não dei desgostos a ninguém, mas agora que a minha vida se desenrola é lá, que o teatro da minha ação é lá, toda a minha aspiração é de lá e para lá. Faço a diferença sensível entre as duas vidas, a vida da terra e a vida do espaço. Aqui, tudo transitório, tudo sem estabilidade, a própria felicidade não tem duração, enquanto que lá tudo é real, tudo é verdadeiro e aqui instável. Amai-vos muito umas às outras, com firmeza, com dedicação e compreender vossa situação nesta casa, queridas, amadas, festejadas. Mas nada disso impede que um dia possais passar por aquilo que todos os outros passam, as grandes desilusões da vida. Deus vos proteja, Deus ampare o asilo espírita João Evangelista, Deus conserve firmes nos seus postos todos os trabalhadores da seara, Deus vos ampare e proteja, e a ti, minha querida mãe, Deus te abençoe na riqueza do seu grande amor, Deus te dê, no filho que te resta, a consolação daquela que tu bem sabes que é viva, viva, perfeitamente viva, continuando a amar-te talvez muito mais do que dantes. Que tu e ele, num estreito amplexo, lembre-se sempre, de Madalena. Evangelho, alma do Espiritismo. Meus amigos e meus irmãos, seja louvado entre todos vós o Santíssimo e o nome do Divino Mestre. Que a sua paz, sua luz vos acompanhe, vos guiem. Eu também, meus queridos amigos e meus irmãos, dentro dos arraiais espíritas, tive oportunidade, mais de uma vez, de falar aos meus patrícios sobre as verdades inamovíveis do Espiritismo e, manda a verdade que se diga, sempre escolhi por tema aquilo que se encontra exarado nas páginas do Livro dos Espíritos. Lá encontrava eu tema para as minhas grandes cogitações, para as minhas lucubrações, para a elucidação do meu espírito, tema vastíssimo, profundo, em que a ciência, muitas vezes, sossobra se não sossobra de vez é porque se ampara a fé. Enfim, no Livro dos Espíritos encontrei, sempre, manancial completo para exemplificar todas as verdades que o homem tem necessidade de saber. Dos evangelhos nunca me aproximei muito. Havia qualquer coisa dentro de mim mais propensa à inteligência do que ao coração, talvez mesmo porque com o coração muito ferido, não desejasse entrar pelo capítulo do sentimentalismo, enquanto que o espírito, pronto a carregar a sua cruz, enveredava pelo campo do espiritismo científico, buscando na ciência o conforto, a explicação e a elucidação dos mistérios da Terra, de forma que era o meu livro predileto, sempre que, em certa agremiação onde se estudava o Livro dos Espíritos e os Evangelhos, chegava a minha vez. Mas, os tempos mudam, tudo passa, tudo se vai e, hoje, continuo a dizer que o Livro dos Espíritos é primoroso, é profundo, mas, em verdade, muita coisa que os guias podem transformar, fazendo, exatamente, um outro livro, retirando dele muita coisa verdadeiramente emendável, acrescentando ali coisas que só a época pode acrescentar, se houvesse vontade, se as criaturas desejassem saber realmente, se houvesse corações preparados para a recepção das grandes revelações, espíritos prontos para meditar sem crítica, aceitar de boa fé,
crentes e convincentes nas palavras que os guias nos ditam. Não reformo a minha opinião, acho que o livro dos Espíritos, para aquilo que o povo busca é suficiente, mas para aqueles que ascenderam a um certo grau de adiantamento é insuficiente, porque lá ainda há muita coisa condenável, que vai de encontro às afirmativas que nele estão. Agora, o livro por excelência, o coração de Espiritismo, a vibração constante do Espiritismo se encontra nos Evangelhos de Jesus. Se eu, naqueles tempos que não vão longe, dei a preferência ao livro dos Espíritos, é porque, conforme já vos disse, eu procurava a mentalidade do Espiritismo, deixando o sentimento, o coração, mas a alma do Espiritismo se encontra nos Evangelhos. Tudo ali é claro, é sublime, é profundo, é substancial, e é verdadeiro. Em torno da pessoa magnânima de Jesus, em torno desse esplendor inqualificável na palavra humana, em torno de figura resplendente do Divino Mestre se agitam os grandes problemas do Espiritismo, porque de tudo ele dá uma explicação completa. Quem tem Jesus consigo, tem a ciência inteira do Espiritismo. O homem busca o lado material das coisas. Até em Espiritismo o homem busca a matéria. O homem quer ver a mesa girar, a cadeira deslocar-se, as luzes se apagarem sem que mão humana as toque, as campainhas elétricas tinirem, sem que ninguém as toque. O homem quer ouvir o ciciar de uma voz, que imagina extraterrena e nisso se entretém. Os problemas da materialização o empolgam. Pouco importa de quem seja essa voz. O que eu quero é poder ver um espírito que me toque, que me aperte a mão e dê sinal de que é vivo, que se manifeste. Pouco me importa quem seja esse espírito, se é bom, se é mau, é isso que eu quero. Assim diz o cientista. Por quê? Para ter a certeza da vida além da morte. Agora, o Espiritismo que ordena a reforma dos hábitos, a emenda dos caracteres, o Espiritismo que ordena a prática da caridade cristã, o desprendimento, a renúncia de si mesmo, para pensar em algo mais elevado, o Espiritismo que manda amar ao próprio inimigo, perdoar, sacrificar-se, se possível for em favor dele, esse Espiritismo não serve. Não serve. Por que não serve? Eu te digo, não serve, porque esse Espiritismo vai de encontro ao teu amor próprio, ao teu egoísmo. Vai mexer com a tua consciência porque esse Espiritismo que ordena, vai fazer afrouxar os cordões da tua bolsa, que são um tanto apertados. Portanto, esse Espiritismo não serve. Esse Espiritismo que aponta a moral e encaminha para Deus não serve, porque tu preferes portas cerradas, para poderes trabalhar as ocultas. Esse Espiritismo, que ordena o desprendimento de ti mesmo não te serve, porque tu és egoísta, por conseguinte, não te pode esclarecer. Não te serve, porque te ordena seres limpo de mãos, perfeitamente honesto e tu não estás disposto a abrir mãos dos privilégios com que a tua profissão te favorece, ainda mesmo ferindo um pouco a tua reputação. A tua reputação? Que te importa isto? Se o mundo pensa que és honesto, que te importa? Para que mais alguma coisa? Espiritismo não quer assim. Quer que tu sejas, na realidade, aquilo que de fato és, porque ele penetra a fundo dentro da tua consciência. Espiritismo é Espiritismo. Espiritismo é o único que, realmente, pode reformar o mundo. Espiritismo é o único que pode, meus amigos, colocar a virtude em seu verdadeiro lugar. O Espiritismo cristão é o único que pode fazer a humanidade abraçar o caminho da fé e da virtude, o homem seguir o caminho da justiça e da verdade. Por conseguinte, não digo que se despreze o Espiritismo filosófico, científico. Estudar, aprender, adianta e eleva. Estude esse Espiritismo naquilo que é possível aprender-se. As revelações futuras hão de vir. Compreender o que Espiritismo ordena e, sobretudo, não colocar a ciência humana acima da ciência de Deus. Os mensageiros divinos trazem a palavra direta do Divino Mestre, não se os coloque de lado, para seguir a opinião humana. Quem se envergonhar de mim, também eu me envergonharei dele.
guardai estas palavras. Viana de Carvalho. Auspiciosa notícia. Meus prezados amigos e minhas irmãs, que a divina paz do Senhor venha fortalecer as vossas almas, venha encher do sossego os vossos corações. É um desejo sincero que faz o meu espírito pela vossa felicidade presente e futura, porque o passado, esse pertence a Deus e, se vós não o conheceis neste instante, o conhecereis um dia. A caridade de nosso Deus é tão grande, o seu amor é tão imenso para convosco, a sua bondade é tão completa, a sua justiça tão perfeita, que Ele, conhecedor de todo o vosso passado, de todos os vossos erros, de todas as vossas culpas, praticadas pela palavra, pelo pensamento, pelo coração, esconde, caridosamente, dos vossos olhos a lembrança negra desses fatos que, se chegassem ao vosso conhecimento, nesta hora, vos encheriam de profunda tristeza. Que a paz presente possa raiar no vosso ser, para que possais encaminhar-vos melhor para esse futuro grandioso que vos espera. Não amaldiçoeis as dores, os sofrimentos, as provas, quando elas vierem, não amaldiçoeis nem enfraqueçais os vossos espíritos, procurando afastá-los de vós. Deus a ninguém sobrecarrega em excesso. Deus nos dá a cada um aquilo que é necessário para o progresso do nosso espírito, mas, quando aqui estamos, na Terra, quando vivemos num ambiente relativamente calmo e feliz, não podemos pensar em que uma nuvenzinha escura venha perturbar a limpidez daquilo que supomos ser a verdadeira felicidade. É assim que, correndo os dias na vida, sossegados, tranquilos, sem preocupações, quando qualquer delas surge de um momento para outro, eis que o nosso espírito se agita, se perturba, não compreende a razão daquela interrupção na calma de todos os dias. Mas isso é preciso. Isso é necessário, para que o progresso se possa fazer. Vós sabeis como se lapidam os diamantes, para que se tornem brilhantes perfeitos. Essa pedra preciosa, que os vossos olhos cobiçam, quando passam nas grandes vitrines, aí, por que processo passam os diamantes, para se polirem? Se a pedra sentisse, quão doloroso lhe seria. Assim é o caráter, para que o caráter seja burilado, polido, transformado, é necessário que seja amartelado, muitas vezes, pela dor, que, aparentando ser cruciante e inimiga, não é mais do que benigna salvadora. Cabe-me dizer-vos, hoje, minhas caras amigas e meus prezados irmãos, que não há muitos dias, para mim, para vós, talvez, vos anunciei que em breve tempo, a alma piedosa e pura, deixaria o ergástulo da carne, para se volar às mansões do além, em busca do nosso seio amigo. Deveis recordar-vos de quando vos falei nesse dia, dando-vos o anúncio de que em breve tempo mais uma criatura se viria juntar à nossa falange, já tão numerosa. Pois bem, ei-la que chegou, ei-la que partiu, ei-la que está em nosso seio. Por enquanto, os seus gestos e o seu modo são como o gesto e o modo de infante recém-nascido que, adormecido em seu berço, não compreende, ainda, o seu estado. Alegria reina nos pais, mas a criança recém-chegada não compreende essa alegria, e, até, se essa alegria for muito ruidosa, virá perturbar o sono em que deve estar mergulhado, constantemente, o seu espírito recém-encarnado. Assim acontece com aqueles que, deixando a carne, partem para o além. Nós os deixamos em seu sono tranquilo e doce, até que as forças lhe permitam acordar-se. Quanto tempo levei eu neste doce sossego? Até que um amigo me chamou como o clarim que soa, quando chega a hora do combate. Por isso, quando fui chamada, quando o clarim soou para me despertar, e esse clarim não era da terra, mas a voz melodiosa, suave e doce do anjo celestial que desperta os que dormem, quando essa voz soou, eu encontrei em mim forças suficientes para poder entrar na luta. Tal vai acontecer a quem sossega ainda e o seu sono é velado por quem de direito, porque, na hora oportuna, desperto, reconhecerá os seus amigos de outras eras.
Não nos encontramos na vida terrena. O seu destino foi bem diverso do meu. Nunca encontrei o seu espírito na vida terrena, mas sabia daqui, onde pairava esse corpo sofredor, e vos anunciei. Recordai-vos, de que não tardaria muito em que viesse